Aleluia. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Os irmãos podem se assentar. Uma alegria muito grande poder estar aqui nessa celebração desse dia de tamanha festa pelo aniversário de 60 anos do nosso pastor Ogal. Não é verdade? Quem está feliz aqui com essa data? Aí. E me deram, eu também, me deram o privilégio, né? Não de pregar, vocês podem ficar tranquilos, mas de puxar o parabéns. Mas antes disso, eu queria chamar o Gálvaro, chamar toda a família, para que pudessem estar aqui. Mas você pode subir como parte da minha família, tá? E a gente sabe que hoje é um dia que o Gálvaro ama, né? Um dia que o Gálvaro gosta muito. Celebração, festa, aniversário, né? Cunhados, irmãos, tudo é família. Pai, mãe, e quem... todos aqui em cima. E eu pensei tanta coisa para esse dia, porque me deram 10 minutos, são doidos, né? Me deram 10 minutos, depois eu não vou gastar isso tudo não. Eu pensei em cantar, mas eu sei que você é uma pessoa assim que prima pela excelência. Eu falei, talvez eu vou não vou conseguir fazer a altura do que ele merece. Fiz um acróstico, mas também não vou falar. Mas eu queria compartilhar alguma coisa que Deus colocou no meu coração. Quando a gente fala de 60 anos, se fosse bodas, eu tive o privilégio de dar a palavra para vocês no dia da boda de 30 anos, que era boda de pérola. Não é verdade? E falamos da pérola de grande valor. 60 anos é boda de diamante. Provavelmente eu não vou estar aqui. Se tiver, vou estar bem velhinho, né? E talvez não tenha condições de falar a respeito disso. Mas eu queria falar um pouquinho a respeito do diamante. Eu sou audacioso, eu não sabia se eu pesquisava no Google ou se eu ligava para o Paulo Júnior. Mas também tenho toda a tranquilidade que se o Google me falou alguma coisa errada, você tem toda a liberdade para me corrigir depois, né? E quando fala de diamante, fala que o diamante é formado em condições de extrema pressão. E a gente sabe, né, dentro do seu ministério, tudo aquilo pelo qual você já passou ao longo da sua trajetória toda, né? E com certeza, pressão, chapa quente, sempre foi algo que aconteceu e sempre você teve lidado com isso, pela presença de Deus na sua vida. Quando fala de diamante, fala de dureza. Eu gostaria de falar de firmeza. Não vejo em você um homem duro, mas vejo você um homem firme no cumprimento dos propósitos que Deus tem colocado diante de ti. A transparência e a pureza do diamante influenciam diretamente em seu valor. Então, Gálvaro, eu vejo em você transparência, eu vejo a sua vida pureza, e por isso, um homem de valor, um homem de grande valor. E o que distingue o diamante dos demais cristais é, sem dúvida, o seu inigualável brilho. Você é um homem que tem buscado, não o brilho na perspectiva de brilhar, mas o brilho na perspectiva de revelar, o brilho na perspectiva de ser luz, o brilho na perspectiva de revelar. E você tem cumprido o propósito que Deus tem dado a você, através dessas virtudes que Deus tem repartido contigo. Tem um versículo da palavra de Deus que diz o seguinte: porque Ele me ama, porque o Gálvaro me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois Ele conhece o meu nome. Ele chamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa, meu irmão, vida longa o Senhor te dará, porque Ele te mostrará e tem te mostrado a sua salvação.
caminhar contigo. Hoje, quando penso a respeito disso, quando eu olho para trás, é só gratidão. Só gratidão. Por essa jornada de mais de 30 anos que eu tenho tido o privilégio de estar ao seu lado. Quando eu olho para o momento atual, pelo presente, é intensa alegria. E quando eu olho para o futuro, eu vejo fé. É isso que move o nosso coração. Parabéns, irmão. Que Deus te abençoe com graça, com virtude, com alegria, com paz. Que os sonhos e os projetos de Deus se realizem na sua vida. Mas muito mais do que isso, que os sonhos e projetos de Deus continuem se realizando através da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Fabiana quer falar? Amém. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todo mundo aqui. É um dia muito especial para nossa casa. Tem sido um mês especial, onde eu falei para ele que a gente vai ter muitas comemorações. E eu conheci o Ogálvaro com 17 anos. Eu casei com ele, eu tinha 20 anos. 19 anos. Com 21, eu tive o Tiago. Com 24, a Bibi. E com 30, a Elisa. E aqui se vão 35 anos da nossa vida juntos. E falar do Ogálvaro, às vezes, é fácil, mas também é difícil. Porque o Ogálvaro é esse homem incansável. O Ogálvaro tem uma disposição sobrenatural. Acompanhar esse homem muitas vezes é um grande desafio. E eu disse para ele, em uma comemoração que a gente fez com a família, que ele é um homem que não mede esforços e que não tem limites quando se fala a respeito de reino de Deus. E quando a gente tem o privilégio de estar com ele dentro de casa, eu quero dizer para vocês que na intimidade ele é esse homem. A palavra de Deus fala que nós temos que dar testemunho da nossa vida, ainda mais para aqueles que estão dentro de casa, né? O Ogálvaro é esse homem admirável de sabedoria. Eu, ao longo desses 35 anos, todas as vezes que a gente tem oportunidade, eu falo, me ensina, fala comigo a respeito disso. E a gente tem muito prazer nessa caminhada junto. Então, amor, eu quero te dizer aquilo que eu digo todos os dias. Eu vejo ele todos os dias e falo para ele o quanto eu amo, o quanto eu sou privilegiada de ter você, nós formando essa família. E meus filhos, nossos filhos não poderiam ter um pai melhor. As nossas netinhas, que só começou, né, a nossa fase de avós, não poderiam. Você é esse homem que em todo tempo, em toda área, você transborda sabedoria. No abrir da sua boca é sabedoria, né? E isso não é só para aqueles que estão de fora. Isso é para aqueles que conhecem a sua intimidade. Um homem íntegro. Um homem íntegro. E eu louvo a Deus pela sua vida. E que venham mais muitos e muitos anos para a gente viver juntinho e desfrutar de tudo aquilo que é propósito de Deus. Voa mesmo, meu amor, voa mesmo. Que eu já entendi há 33 anos atrás que a bênção da sua vida é tão grande que eu não posso reter só para mim ou só para nossa casa. Você é uma bênção e tem que abençoar mesmo na sua oportunidade que você tem. Tantos e tantos povos, tantas e tantas famílias através da sua vida. Nós estaremos sempre aqui, sempre nos bastidores, orando por você, torcendo por você, com saudade, mas te esperando sempre com muito amor e de braços abertos. Te amo muito.
Vamos ficar em pé, estender as nossas mãos aqui para frente, vamos orar pela vida do Galvo. Pai, em nome de Jesus, no poder que é no nome de Cristo Jesus, nós queremos te dizer muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias sem fim que se renovam sobre as nossas vidas e sobre a vida do Galvo todas as manhãs. Nós te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado dessa vida. Nós te bendizemos, ó Deus, porque a cada dia o Senhor tem colocado no coração, no Galvo, mais sonhos. E quanto mais sonhos o Senhor coloca, mais o Senhor tem capacitado, mais o Senhor tem enchido da tua presença para que ele possa, Deus amado, cumprir cabalmente o propósito que o Senhor tem colocado sobre a vida dele. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a vida do Galvo com esses sonhos, que o Senhor continue a abençoar a vida do Galvo com ânimo, com força, ó Deus bendito, em nome de Jesus, com saúde, ó Deus, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa guardar esse coração, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós te pedimos, ó Deus, a tua bondade seja derramada sobre a vida dele, revelada através da vida dele, ó Deus, em nome de Jesus, sal da terra, luz do mundo, farol sobre as nações, é o que é a vida do Galvo, e nós te agradecemos por essa vida, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, com muita alegria, vamos cantar parabéns. O Galvo vai descer para o bolo, mas o bolo nós cantaremos parabéns, mas o bolo nós só comeremos depois do culto, viu? Nós não serviremos o bolo agora. Você pode se sentar nesse momento, fique à vontade. Olá, tem alguém aí? Uou, eu nem acredito que consegui. É você mesmo? O Galvo Júnior, certo? Eu não acredito. Olha só, fica calmo. Primeiramente, eu quero dizer que eu ouvi muito falar de você.
todos aqui no futuro falam muito do seu legado. Você sabe quem eu sou? Aqui quem fala é o filho do legado que você iniciou há mais de um século. Hoje, no ano de 2125, a Igreja Sal da Terra está presente em todos os continentes, falando dezenas de línguas diferentes, mas unida em um só espírito. São milhões de vidas alcançadas, restauradas e cheias da presença de Deus, porque um dia o Senhor decidiu obedecer a um chamado. Mas olha só, a gente quer conhecer mais sobre o seu legado diretamente de você. Tenho algumas perguntas para te fazer, mas quem vai fazer essas perguntas não sou eu. É alguém que a gente também conheceu aqui no futuro e que deu sequência ao seu legado. Prepare-se. Vamos lá? Feliz, vovó. Sou muito feliz, graças a Deus, pois que eu conheci Jesus. Não tem nada que me deixe triste por muito tempo. E as azuis? Jesus é aquele que veio para salvar cada um de nós, a trazer a paz que excede o entendimento, a reconectar a nossa vida com o eterno, a trazer paz e vida abundante para viver aqui e agora. É a nossa família. Eu amo até, como já falei pra você, né, Alice? O coração até dói, tanta saudade, vontade de beijar todo mundo. Vovó, suas tias, né, seu pai, todos vocês. Eu amo demais. Olha só, amigo. É demais da conta. Jesus é, esses anos todos, né, desde 1988, ele é meu grande amigo. Tem uma canção, o Rô gosta muito, né, que fala sobre isso. Jesus Cristo mudou meu viver. Essa é a declaração de amor ao meu amigo Jesus. Que a vovó Mãe Garrison. Felipe tá muito na igreja? Porque Deus me chamou para servir o povo dele. Deus me trouxe o fôlego de vida para fazer com que outros também possam conhecer desse amor. Esse amor que transforma, que transformou minha vida, que trouxe paz, que trouxe alegria. Eu amo a igreja, sim. Papai, valeu a pena? Tem valido a pena, né? Acho que quando a gente vê uma família restaurada, jovens caminhando com Jesus, pessoas apaixonadas por Ele, afinal de contas nós somos o sal da terra, e o sal traz sabor, traz esperança, traz conservação, traz potencialização, né, na vida das pessoas. Vale a pena demais. Há dores, há angústias, mas tem valido a pena porque a gente não faz por nós mesmos, nem tampouco só pelas pessoas. A gente faz por Jesus. Então, se Jesus se alegra com a vida da gente, vale a pena. Eu também te amo, Galva. Muito bom, né? Cadê as netinhas? Deixa eu fazer uma coisa aqui em nome de todos os netos. É porque é velho e pode. Viu? Vai aprendendo. Você chegou lá. É uma honra muito grande. Fica de pé, bem. Para todo mundo te ver, eu sei, para todo mundo ver que tanto você está bonito, está bem. Você quer vir aqui? Fala aqui no microfone, dá um beijinho para o Galvo, que você ama tanto.
Beijão, ô Gálvaro. Que o Senhor realmente conceda todos os seus sonhos realizados nessa terra. E eu não tenho outra dúvida que você é intenso, mas, acima de tudo, compromissado com cada etapa que Deus tem te orientado. Por isso que você tem chegado onde você tem chegado. Conta sempre com a nossa casa. Amamos vocês. Parabéns. Amém, graças a Deus. Eu conversei bastante com Deus, né, sobre o que Ele tem no coração para me chamar para estar aqui nessa noite, como uma testemunha assim muito próxima de todo esse processo. Talvez, eu acho que nem talvez não, assim, eu tenha tido o privilégio de ser uma testemunha assim, não a mais íntima, porque seria uma presunção muito grande, mas a que foi testemunha na maior distância. Na maior distância. E de tudo que tem acontecido na vida, no ministério, poder acompanhar isso de perto, mesmo pai, mãe que está lá acompanhando, mas assim, no processo dessa vocação, desse chamado ministério, eu tive a graça de ser alguém assim, companheiro dessa jornada na sua maior distância, e companheiro das lutas, né, dos sucessos, dos desafios, e se eu fosse um escritor do Evangelho, está vermelhinha, porque... não, voltou. Então, é o seguinte, se eu fosse escrever o Evangelho do Paulo Júnior, como foi João escreveu dele, eu teria que contar a história dos meus amigos. Se eu fosse um escritor do Evangelho de Lucas, eu teria que contar como é que eu testemunhei as conversas dos meus amigos com Jesus, como é que foi o desafio, o crescimento. E eu creio que hoje eu estou aqui mais assim, como um contador de história mesmo. Eu não vim pregar, não vim trazer uma mensagem. Eu vim testemunhar para você e para todo mundo que tem te acompanhado, tem sido abençoado pelo seu ministério. Eu vim contar a história de uma testemunha. Eu vim abrir um pouco as páginas do meu Evangelho, o Evangelho segundo Paulo Júnior. E nesse sentido, eu tenho cada vez mais entendido que, na contação da história do Evangelho, cada vez mais eu estou convicto que algumas personagens são para retratar momentos da nossa vida. Então, elas não são personagens isolados. Às vezes a gente acha que Deus levantou personagens para contar a história daquela pessoa. Não, cada personagem bíblica e cada um de nós é para contar a história da pessoa, a pessoa Cristo. Porque, afinal de contas, somos todos membros do corpo de Cristo. E fomos criados para ser uma única pessoa, uma só cabeça e um só corpo. E talvez, se a gente não discernir a pessoa que nós somos em cada momento da nossa vida, nós podemos entrar em conflito com nós mesmos, achando que a gente conta a história de um indivíduo e não a história de uma relação. Então, olhar para você, muitas vezes me ajudou a conhecer a minha pessoa. Como eu acho que você, olhando para mim, as relações que a gente viveu juntos, ajudou você também a conhecer melhor a sua pessoa. E juntos nós vamos sendo construída a pessoa. Eu sei que isso pode parecer muito filosófico para você, mas não é. Porque é o que a palavra de Deus diz. Que qualquer coisa que você faça sem discernir o corpo, você acaba comendo juízo sobre você mesmo. Então, em lugar de você avaliar as coisas e aprender a se conhecer, você pode tanto julgar os outros, como julgar a si próprio. E a palavra de Deus diz que o homem que não aprende a conhecer a si próprio e a pessoa de Cristo através das relações, ele corre o risco de fazer um juízo tão grave, ou dos outros, ou dele mesmo,
que ele não é aprovado no próprio juízo que ele tem de si. Uma das coisas que pode fazer com que a gente tenha um juízo muito severo a respeito de nós mesmos é o zelo, a dedicação, a vontade de fazer o nosso melhor. E muitas vezes o nosso empenho de fazer o nosso melhor nos coloca em desafios relacionais muito intensos, muito intensos. E se tem uma pessoa que traduz esse momento da nossa vida, em que tem muito do nosso empenho, da nossa dedicação, em fazer para o Senhor o melhor, é Pedro. Como Pedro já me ajudou na vida. E aí, lembrando de Pedro, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 22 de Lucas, Lucas 22, só abrir aqui. Lá em Lucas capítulo 22, tem uma conversa de Jesus com Pedro. Eu quero chamar duas conversas de Jesus com Pedro, depois eu vou explicar por que de Pedro. E por que eu estou falando isso, quero contar essa história no aniversário de 60 anos do meu amigo. Eu poderia ter tido essa conversa só com você, em particular. Mas eu creio que ter essa conversa com você na frente de todo mundo vai ajudar não só nós dois, como vai ajudar nossas famílias, como vai ajudar todo mundo que ainda tem que desfrutar e sofrer nosso ministério por mais alguns anos. Tá bom? É para que a gente se ajude uns aos outros como família. Então, estou aqui falando para a liderança dessa igreja, estou falando para os membros dessa igreja, estou falando para os filhos, genros e noras, para a esposa, para os irmãos, pai, mãe. E quero conversar com você na frente de todo mundo. Num dos diálogos mais desafiadores da palavra de Deus, Jesus faz uma advertência para Pedro. E diz assim, no capítulo 22. Só chegar aqui, deixa eu achar aqui porque o texto é grande. Simão, ou Gálvaro, Satanás pediu para peneirar a gente. Satanás pediu para peneirar a gente. Eu, você. Jesus está dizendo, Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Mas eu orei especialmente por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Fortaleça os seus irmãos. Eu nunca gostei muito dessa conversa de Jesus com Pedro, porque honestamente, a ideia de que Satanás vai lá para pedir a minha vida, para sacudir ela e peneirar e agitar, e o meu Deus aceitar, não é uma ideia que me agrada. Nunca me agradou. A gente sempre tem uma ideia meio velada de que Deus vai proteger a gente de tudo. Até que a gente entende que o Pai não faria isso. Talvez Deus, na obrigação de ser Deus e ser coerente com as nossas expectativas, faria. Talvez Deus falaria não para Satanás, mas o nosso Pai não. Graças a Deus, Satanás não pediu para peneirar você para Deus, pediu para o seu pai e ele deixou. E eu vi como você foi peneirado e tem sido peneirado ao longo desses anos, meu amigo. Como eu e você já fomos sacudidos nessa peneira. Meu Deus do céu. E em situações muito diferentes.
Teve vezes na peneira, que na peneira do Ogalvo ele estava subindo e eu estava descendo. E teve vezes na minha peneira que eu estava subindo e ele descendo. Teve vezes que a gente nunca se encontrou direito pelo caminho. A gente só estava compartilhando a mesma peneirada. Amém, amado? Vivendo o mesmo drama, o mesmo desafio, mas chegamos até aqui. Chegamos até aqui para entender o que é a conversão. Que, na verdade, esse período todo da nossa juventude, do nosso empenho, do nosso ministério, é para chegar nesse momento em que a gente cruza a linha da maturidade, em que finalmente a gente pode agora viver como homens maduros, não mais movidos de um ideal, de uma tarefa, de um trabalho, mas exclusivamente movidos das nossas convicções. Por isso que o homem foi feito ao 6º dia, por isso que, como o Gilberto testemunhou aqui, o número 6 é muito interessante, porque ele é número de homem. O número 6 é número de homem. Tanto que quando vai falar da besta, é 666. Ou seja, é a humanidade triplicada e não potencializada. Então, se a gente não entender bem isso, a gente pode ser um homem multiplicado naquilo que é de pior da nossa humanidade. Mas se a gente entender que aos 60 anos a gente alcançou a maturidade, é quando o homem alcançava a sabedoria, é quando finalmente ele era entendido como um sábio na comunidade, então agora eu tenho a minha humanidade potencializada, e não os caprichos da minha humanidade apenas somados, multiplicados. Então eu creio que agora você vai viver o melhor momento da sua vida. Discernir o que de fato significa conversão. Sabe, a gente acha que conversão é aceitar Jesus para ir para o céu. Não. Sabe o que é conversão? É conhecer a Cristo para dar conta de viver na terra. Se conversão fosse aceitar Jesus para ir para o céu, todo mundo morria exatamente na hora que aceitava Jesus. É a melhor coisa que ele podia fazer para a gente. A melhor coisa que Jesus podia ter feito para cada um de nós aqui, se fosse só para levar para o céu, era ter matado todo mundo no dia que você falou: ah, Jesus, eu te aceito. Pronto, pum, acabou, você acordava lá na casa do Pai. Receber o Espírito de Cristo não é para ser um homem garantido para o céu. Receber o Espírito de Cristo é para ser um homem compromissado em viver na terra com todos os seus desafios. E entender que ser convertido a Jesus é ser principalmente convertido aos irmãos. Eu sei o tanto que o Ogálvaro ama Jesus. E eu sei o tanto que é um desafio para ele continuar aqui para ser convertido aos irmãos. O meu amigo Ogálvaro não teria dificuldade nenhuma de olhar para Jesus glorificado, abrir os braços e ser levado para o céu. Muita gente acha que o Ogálvaro é apegado na terra. Eu conheço pouca gente no meu relacionamento apaixonado por Jesus, a pessoa, como ele. E por isso mesmo, talvez, eu sei o que significa o desafio dos relacionamentos humanos na terra. O esforço, o empenho. Por isso que Jesus, meu amigo, estava dizendo para Pedro que ele sabe o quanto que você ama Jesus, mas peneirar você é para que você possa viver as dores de todo mundo e fortalecer seus irmãos na terra. Por isso essa conversa vai se repetir. E aí lá no Evangelho de João 21, eu quis conversar isso com você, porque lá no Evangelho de João 21, Pedro vai voltar a ter uma conversa difícil com Jesus. E aí Jesus vai falar assim: Ogálvaro, você me ama? Eu já ouvi Jesus me fazer essa pergunta. E eu falo assim: Jesus, o senhor sabe que eu te amo. E ele fala assim: então, cuida dos meus cordeiros. Você escutou? Cuida dos meus cordeiros. A gente acha que Jesus respondeu Pedro do mesmo jeito as 3 vezes, não foi? Aí ele repete a pergunta: Paulo Júnior, Ogálvaro, Lana, você me ama? E a gente vai dizer: Jesus, o Senhor eu amo. Ele vai dizer: então, cuida, apacenta as minhas ovelhas.
E aí ele vai perguntar pela terceira vez, e agora o Pedro ou nós, imagina se Jesus perguntasse para você pela terceira vez se você o ama. Não tem ninguém aqui que não ficaria constrangido. Não tem ninguém. E aí pela terceira vez, ele respondeu a primeira vez dizendo: cuida dos meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. E depois, por último, ele volta a usar o verbo cuidar e diz: cuida das minhas ovelhas. Meu amigo, quando Jesus insiste em perguntar para a gente se a gente o ama, e eu conheço o seu testemunho e sei o quanto você tem deixado patente para todos nós, o seu amor por Jesus, não é porque ele está desconfiando do nosso afeto por ele, é para a gente ter uma clareza cada vez maior do desafio que vai ser traduzir os nossos afetos para as pessoas. E como isso muitas vezes vai ficar em xeque. Por isso é melhor escutar essa pergunta 3 vezes de Jesus do que ter essa dúvida manifesta mais de uma vez pelas pessoas. Eu sei o que é ser perguntado pela mesma pessoa muitas vezes se eu a amo. E às vezes pessoas com quem eu convivo e reparto a minha intimidade. Não é fácil você estar sinceramente, não é fácil, eu estou abrindo meu coração e quero te encorajar. Não é fácil você estar ali empenhando, fazendo o seu melhor, se dedicando. E exatamente por isso, porque você está ali na frente, fazendo o que você acredita ser a sua melhor expressão de amor por Jesus. E isso significar que muitas vezes você não está sendo nem devidamente compreendido pelas pessoas e nem propriamente compreendido por você mesmo. E como esse conflito de sentimentos e emoções na área das nossas relações pode ser o maior desafio da nossa vida. E aí o nosso desafio nunca vai ser se a gente ama Jesus ou não, mas é se as nossas relações afetivas estão sendo devidamente traduzidas, compreendidas ou não. Sabe por quê? Eu quero dar uma palavra para ajudar vocês na relação com todos os líderes que passam por aqui. Porque aceitar o desafio de cuidar de gente é uma coisa muito controversa. É muito controvertido. Porque líderes, pastores, ministros do Evangelho são as pessoas mais odiadas pela manhã e às vezes as mais amadas no final da tarde. Ou as mais amadas no começo da manhã e as mais odiadas no final do dia. Porque nós estamos sempre lidando com as expectativas dos outros e principalmente com as nossas. Por isso que Jesus tinha que perguntar para Pedro. Amém, meu irmão? É porque em momento nenhum, principalmente da agora para frente, que você está caminhando a última etapa da sua vida, não interessa quanto tempo vai durar, mas você entrou na última fase, é a última estação da sua vida. E eu creio que agora é momento de, meu amigo Álvaro, romper o limite de quaisquer das expectativas. Sejam as que você pode imaginar que Deus tem de você, que você tem de você mesmo, ou que as pessoas têm de você. A liberdade dos seus afetos. Para que isso possa aliviar um pouco o peso e o preço das suas responsabilidades. Porque muitas vezes nossos sentimentos não vão ficar muito claros, nem para as pessoas e nem para nós mesmos. E por isso que Jesus tem que perguntar mais de uma vez. As distâncias vão aumentar daqui para frente. Talvez o papai não vai conseguir dizer para Elisa, como ele dizia antes, que ama. E às vezes mesmo que queira, ele não vai conseguir. Às vezes as nossas linguagens não ficam mais fáceis, ficam mais difíceis. E é isso que Jesus está querendo que Pedro avalie. Sabe por quê? Porque ser pastor de ovelhas é uma coisa muito controvertida. Porque você tem sangue nas mãos. Você já parou para pensar nisso? Que todo pastor de ovelha volta para casa com sangue nas mãos, todos os dias, que pode ser o sangue do lobo que ele matou, ou pode ser o sangue do ladrão com quem ele lutou, pode ser o sangue do mercenário que feriu ele pelas costas, tentando fugir, mas pode ser simplesmente o sangue da ovelha que naquele dia ele sacrificou para toda a família.
Então não é fácil ser o cara que cuida, que ama, que alimenta e todo dia ter manchas de sangue na roupa e nas mãos. Amém, meus amigos? Porque às vezes as pessoas nunca vão entender isso direito. Você está percebendo que é um conflito de sentimentos o dia todo, todo dia. Todo dia você tem que lutar e definir sobre vida e morte, sobre salvar e não salvar, sobre dedicar e proteger, sobre sacrificar e poupar. Isso é uma luta. E muitas vezes a gente não consegue deixar claro a luta que nós enfrentamos com os nossos próprios sentimentos. Por isso eu escolhi essa noite, para te abençoar. Porque eu sei o tanto que isso foi sempre uma luta na sua vida. Expressar seus sentimentos. Quantas vezes esse homem quis se fazer melhor entendido no amor dele pelas pessoas e não conseguiu. Quantas vezes ele só conseguiu quando as pessoas já não estavam perto o suficiente para entender o que ele mesmo tinha entendido finalmente. Eu já fui testemunha de muitos momentos de desafio, em que o empenho do melhor e do mais excelente, como o próprio Pedro, gera conflitos na nossa vida em que você não está negando a Cristo, você não está negando um amigo, você simplesmente está vivendo o drama, como eu já vivi muitas vezes. Já houve momentos que eu fui para casa pensando que eu tinha negado a pessoa que eu mais amava. E não. Eu simplesmente estava aprendendo a lidar com sentimentos e emoções tão difíceis para mim mesmo, para cumprir aquilo que com tanta alegria eu aceitei fazer exatamente por amor a Jesus. E foi difícil para mim, tem sido chegar até aqui e entender que uma coisa é amor a Jesus e outra coisa é compromisso de fidelidade a Cristo. A Jesus eu continuo amando, mas amar a Cristo é um desafio permanente de vida e morte, de coisas fáceis e difíceis, de emoções que você entende e outras que você nunca vai conseguir entender. Então eu vim para dar um testemunho. Eu louvo a Deus pelo seu amor a Jesus, mas sou grato a Deus porque você tem vencido o desafio de também ser testemunha do seu amor por Cristo. Mesmo não conseguindo corresponder a todas as expectativas, mesmo às vezes não conseguindo corresponder às suas próprias expectativas, ou nem sempre sendo entendido como poderia ter sido pelas pessoas mais próximas ou mais distantes. Eu quero dizer para você, como Jesus disse para Pedro, é com esse sacrifício de relacionamentos difíceis, de mão pegada, sendo obrigado muitas vezes a fazer coisas que você não gosta, e sendo levado a lugares onde o Ogálvaro, por conta dele, não iria, mas você não largou a mão. E é porque você não largou a mão que você tem glorificado a Cristo. Não é tanto pelo que você fez com as suas mãos, é porque apesar de todos os desafios relacionais que a gente tem vivido ao longo desses anos, eu sou testemunha de que você não largou a mão. Amém? E aí Jesus falou para Pedro, é assim, Pedro, é nessa coisa custosa e difícil, de relacionamentos tensos e incompreendidos, de expectativas ora satisfeitas, ora frustradas, de planos muitas vezes realizados e outros planos nunca concluídos. É nesse esforço de coerência, de empenho, de honra, de fidelidade,
de disposição é que no fim Cristo será glorificado. É muito bom ser testemunha da forma como se ama Jesus. Ser um evangelista. E quando você abre a boca para falar de Jesus, você fala como poucos. Mas tem sido melhor ainda. Ver a sua luta interna, pessoal, às vezes compreendida, às vezes não, às vezes aprovada, às vezes não, de não largar a mão e de continuar se empenhando para fortalecer seus irmãos, cuidar dos cordeiros, pastorear as ovelhas e cuidar do povo. Você escutou que no meio disso é o quê? Cuidar dos cordeiros. Sabe o que significa cuidar dos cordeiros, Rosa? É que de vez em quando o sangue que ele tem na mão foi de um carneirinho que ele matou lá para servir o almoço, amém? Cuidar das ovelhas quer dizer que talvez o sangue que ele tem é do lobo que ele matou. E pastorear as ovelhas quer dizer que ele enfrentou um ladrão. Mas sabe o que encerra tudo isso? Fortalecer os irmãos. E nisso você tem honrado a Cristo. Glória a Deus. Vim aqui essa noite só para te dizer, continua, amigo, a dedicar a sua vida, amando Jesus. Está resolvido. Mas eu vim aqui dizer que, sabendo o quanto você ama Jesus, eu vim aqui hoje só para fazer um apelo. Continua dedicando sua vida para fortalecer seus irmãos. Amém? Mesmo que isso sacrifique algum cordeiro, mesmo que isso deixe você todo arranhado lutando contra algum lobo, ou apunhalado pelas costas, um corte na cabeça, porque teve que lutar contra algum mercenário e ladrão. Glória a Deus. Quero te dar um abraço diante de toda a sua paróquia, pegar na sua mão e fazer esse apelo em nome de todos aqui. Não tenho dúvida. Eu estou aqui representando Jesus hoje. Eu estou aqui representando o seu irmão mais velho, Jesus. Eu estou aqui para dizer, eu sei que você me ama. Ô Galvão, a gente sabe o quanto você ama Jesus. Mas essa não é a parte mais desafiadora da sua vida. É isso que tem te consolado. Mas em nome de toda a família. Por mais que Jesus te pergunte, não é porque Ele está duvidando do que você sente. É só para você não duvidar do que você sente. E Ele tem certeza. Amém? Quantas vezes a gente perguntar? Quantas vezes a gente requerer o seu amor? Não é porque a gente está duvidando dele. É para que você possa reafirmá-lo para você mesmo. E em nome de toda a família, da fé, nesse mundo todo, fortalece os teus irmãos, meu filho, meu amigo, meu irmão. Aí, ó, acabou a raiva. Tenta fazer raiva nele agora, tenta falar para ele que ele não está certo. Boa noite a todos. Além do momento do parabéns, agora nós vamos nos organizar para o momento do bolo. Mas calma, antes nós vamos chamar aqui o pastor Ogalvro, vai encerrar o culto. Mas eu já quero deixar aqui avisado, se você deseja comer um pedacinho desse bolo aqui, você está mais do que convidado a estar aqui conosco.
Para isso, nós vamos fazer uma fila aqui, tá? Vai ter várias pessoas servindo, essa fila vai ser bem rápida. Só que estão preparando o bolo. Só que essa fila não pode ser nesses 2 corredores, porque senão limita a saída e o acesso ao AS Kids de quem precisa pegar os filhos. Então, a fila pode ser aqui e pode fazer o formato de L, tá? Tem bolo para todo mundo, não precisa se preocupar. Amém? Obrigado. Aleluia. Podemos dar um aplauso para Jesus, nosso Senhor e Salvador. É uma nova estação. Você já ouviu dizer isso? E vou dizer uma vez mais. Essa é a igreja, primeira igreja Sal da Terra. Quando ela nasce ali na Vasconcelos Costa, depois a gente comprou esse prédio e mudamos para cá. Em breve nós vamos mudar para o prédio do lado, onde a gente vai construir ali, pelo menos para dobrar a nossa capacidade de assistência aqui. E vai ser a primeira vez na história dessa igreja, Paulo, que um idoso vai pastorear ela. Nenhum idoso pastoreou essa igreja. Porque quando você estava pastor aqui, né, você foi o plantador da igreja, e eu substituí o Paulo Júnior. O César ficou aqui durante um período que o Júnior estava para a Escócia também, cerca de 2 anos, né? E nunca, ele era 30 e poucos anos quando tudo começou, né? E eu cheguei nessa igreja quando ela nasceu, em 1990, né? Eu já estava nela, mas eu nasci mesmo no Evangelho, na igreja presbiteriana do Jardim Caraíba, onde eu fui batizado, que era no fundo da casa do pastor César. Então, nesses 37 anos, eu aprendi o que eu aprendi nesse lugar, com os meus irmãos, meus pastores, meu pastor Paulo Júnior, meus amigos, gente que percorreu esse caminho e percorremos juntos e vivemos coisas muito lindas. Esse mês tem sido um mês extremamente especial, afinal de contas, 6.0, corpinho de 59, que é dia 20 ainda, né? Então tem tempo ainda para fazer. Ainda não peguei nem minha carteirinha para estacionar lá na beirada do shopping mesmo, assim. Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. 00:01 do dia 20. O que você está fazendo? Baixando no aplicativo a carteirinha de poder estacionar. Mas tem sido maravilhoso, tudo isso que Deus proveu, né? Os irmãos e as irmãs que tão gentilmente fizeram essa homenagem. Tudo isso aqui é surpresa para mim no seu vídeo que eu gravei, né? E aquele vídeo singelo me desafiou muito. Porque às vezes a gente corre o risco de chegar num momento da vida da gente e falar: bom, está consumado, aquilo que eu tinha para entregar já entreguei, e agora, né, desfruta. Mas aí quando alguém lá em 2135 falou que a gente ia estar em todos os continentes do planeta, então nós temos muito trabalho para fazer ainda. Então nós temos que evangelizar, formar líderes, plantar novas igrejas, enviar missionários, impactar a nossa geração e as gerações que vieram. E eu quero gente para sonhar isso junto, e que não apenas imagina, mas que vai ajudar a materializar. Quem aqui tem sido abençoado por Jesus Cristo? Eu sou evangelista, como Paulo Júnior diz. Eu evangelista porque eu sei de onde eu vim sem Jesus. É ruim demais. Eu lembro que quando eu me converti, a gente era jovens, 23 anos de idade, e a gente foi encarregado do evangelismo na congregação, nessa congregação. Tem até aparecido uma das fotos dos primeiros evangelistas jovens, tudo barbudinho, tudo fininho. E eu falava: a gente tem que contar para todo mundo a respeito desse amor. E aí a gente tinha contatos na cidade, nasceu nessa cidade, crescemos. O dono da televisão é amigo nosso, dono das rádios, nós somos conhecimento. E eu falei assim: vamos para a rádio, vamos fazer um programa na rádio, vamos contar para todo mundo, vamos tocar música de Jesus, né? Eu queria fazer versão do Dire Straits, queria fazer versão para ter aquela guitarra bonita do Sultan, né?
queria fazer para contar para todo mundo a respeito de um amor que eu conheci. E por muitas vezes a gente parou o caminhão na frente do London, na frente do Public, quem é antigo da cidade sabe de onde que é isso, e tocamos músicas de Jesus e pregamos o Evangelho. E às vezes nossos amigos estavam sentados lá nos bares. Eu dizia para eles: vocês me conhecem, eu conheço vocês, a vida que vocês levam é a vida que eu levei, então eu sei qual é a vida que você tem e a vida que eu tenho. E não há vida melhor do que aquela que eu tenho agora, porque eu conheci o autor da vida, de um amor que só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas agora, deixa eu dizer para vocês, é diferente, porque Cristo entrou na minha vida e mudou minha história para sempre. E quando a gente entende esse amor, não há nada mais importante da nossa vida do que o Cristo, do que Jesus, como nós ouvimos aqui. Então eu quero te convidar, aqui nessa próxima década, quem sabe a gente criar um movimento de transformação de ainda mais famílias, de jovens que vão deixar as drogas, a prostituição, o adultério, de gente violenta que vai se tornar pessoas gentis, de gente desesperada que vai se encher de esperança, de gente triste que vai ter riso e alegria, de gente que estavam como nós, que vivíamos uma vida ruim, muitas vezes com tudo e com nada. Porque lá na minha infância, na minha juventude, era tudo muito. Mas um dia Jesus entrou na minha vida. Então quando a gente está falando aqui de mais pessoas conquistar, não é para... é porque essas pessoas precisam de Jesus como a gente. Elas precisam conhecer desse amor que transforma, que traz paz, que tira a mentalidade de morte, de medo, de angústia, de pavor, de terror noturno. Quantas pessoas aterrorizadas, com medo de dormir, algumas têm que enfiar remédio para dormir e depois enfiar remédio para poder viver, acordar. A paz que só Jesus pode nos dar. Eu queria te desafiar a ser parte disso, colocando seus dons, seus talentos, colocando recursos. Irmão, não adianta só chover o pão no deserto. Nós entramos na terra prometida e agora a gente tem que plantar, tem que semear, tem que colher, tem que organizar, tem que gerar riqueza, para que riquezas sejam aplicadas para que mais famílias possam alcançar do amor que mudou a sua vida e mudou a minha vida. Nós somos responsáveis. Aliás, Ezequiel diz assim, falando de sangue, diz lá que quando nós vemos o caminho do mal e não o adverti-lo, aquele caminho mal vai levá-lo à destruição, mas Deus vai requerer o sangue dessas pessoas da nossa vida. Então há uma responsabilidade. Quem aqui já conheceu o amor de Jesus Cristo? Levanta a mão bem alto. Nós somos agora devedores daqueles que ainda não o conhecem, sabia disso? E portanto, Deus está requerendo seus dons, seus talentos, seus recursos, para que mais famílias possam conhecer desse amor. Está sendo um mês lindo. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, da minha família, dos meus irmãos, todo mundo que empenhou. Recentemente tivemos uma festa de família, surpresa de ter alguns amigos ali, e foi um tempo maravilhoso. E foi num pôr do sol. Talvez seja o horário do dia que eu mais gosto, pôr do sol. E olhando aquele pôr do sol, a vontade é que ele não se escondesse tão rapidamente, o sol, que aquele período durasse um pouquinho mais. E eu pensei, parece que isso é a minha vida, parece que eu estou no melhor momento da minha vida, mas a sensação é que vai durar pouco, porque o sol está se pondo. Talvez agora seja o momento que mais amigos eu tenha, vivo coisas lindas, maravilhosas na minha família, no ministério, na minha vida, no meu trabalho, tudo aquilo, tudo vai bem, mas é pôr do sol. Então a gente tem que ser intenso para aproveitar esse tempo que Deus preparou para mim e para nós. Há muitas coisas para ser feito. Quero fazer um apelo. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que você não se contente de ficar sentado nessa cadeira
admirando aquilo que Deus está fazendo nesse culto. Que você seja um instrumento de Deus, que você saia desse lugar do conforto, desse lugar da acomodação, desse lugar do marasmo, para que você tenha uma missão de vida clara na sua vida, que não é apenas melhorar o que você come, a roupa que você veste, o carro que você anda. Isso é muito bom, mas não pode ser tudo, porque muita gente que tem tudo isso está pulando de prédio. Então eu quero dizer para você, o pôr do sol é lindo, vamos viver tudo que Ele tem para nós. Quem quer viver tudo que Deus tem para sua vida? É nesse lugar que você vai ter contentamento, alegria de viver. Não é o quanto você consegue colocar de diploma na parede, tão pouco quanto de dinheiro você conseguiu ajuntar. É quantas vidas você conseguiu impactar. Quantas pessoas vão dizer: foi naquele dia que aquele amigo me pegou pela mão e me apresentou um Jesus que mudou minha história. E isso vai repercutir na história de todos eles. No nome de Jesus. Amém? Amém? Olha que alegria. É os filhos dos filhos. A Bíblia diz: bem-aventurados que veem filho dos filhos. Hoje está aqui meu pai e minha mãe, que estão vendo os filhos dos filhos dos filhos. Bem-aventurado, não é? É feliz, é isso que a Bíblia diz. Feliz aquele que vê isso. Amém? Só eu que estou tenso, ou todo mundo está prestando atenção se ela vai cair aqui ou não? Amém. Obrigado, obrigado Fabiana, obrigado a equipe pastoral nossa aqui. Cadê os nossos pastores? Obrigado a todos. Nós temos construído juntos uma coisa linda, muitas famílias, e que vem agora a melhor década da nossa história. Amém? Com muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, para que em 2135 alguém possa dizer: olha só, que ele é profético. Deus já me levou para pregar o Evangelho, para compartilhar do Evangelho em todos os continentes do planeta. Então já tive esse privilégio. Agora Deus está dizendo que nós vamos ter famílias sal da terra em todos eles. Que assim seja. Que Deus nos leve para abençoar todas as famílias da terra. Isso não é ideia da gente. Isso é promessa para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Vamos ficar de pé, agradecer. E haja bolo, e tem muito bolo, e as irmãs prepararam 60 quilos de bolo ali, para você poder pelo menos levar um pedacinho aí no seu coração. Amém? Quero deixar um convite. Amanhã eu vou estar lá na CIUB. A gente vai estar fazendo uma palestra lá, para quem não conhece, a Associação Comercial e Industrial de Uberlândia. Aparece lá, entra lá no site da CIUB, faça a sua inscrição, vai ser gratuito. Vamos tomar conta dessa cidade com o Evangelho. Amém? Levanta a mão bem alta e fala: obrigado, Jesus, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Porque eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E porque eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o consolo, o selo, a presença maravilhosa, potencializadora do Espírito Santo sejam sobre a sua vida. Que Deus abençoe. Tenha uma semana linda. Muito obrigado. E apesar da gente estar encerrando, nós vamos lá para aquele cantinho, para quem quiser receber oração. Nossa equipe de oração vai estar lá, porque aqui vai formar fila. Então não tem jeito de vocês ficarem aqui. Deus abençoe.